Eu não lembro do meu pai como as pessoas normalmente lembram. Não lembro do rosto dele em fotos antigas, nem de histórias contadas em almoços de família. A minha primeira lembrança é um som. O rangido leve da porta da cozinha abrindo às 4 da manhã. O barulho da panela tocando no fogão. O cheiro do leite quente misturado com café fraco. E passos, passos cuidadosos, como se alguém tivesse medo de acordar algo que não deveria. Na minha memória, eu ainda estava no berço. Meu pai me pegava com cuidado, me embalava no colo, preparava a mamadeira e me colocava de volta ali, olhando para mim por alguns segundos a mais do que o normal, como se estivesse se despedindo todas as madrugadas. Essa lembrança sempre foi tão real que por muitos anos eu achei que fosse normal. Até o dia em que contei isso para minha mãe. Ela riu, mas não foi um riso de carinho. Foi um riso nervoso. Ela disse: "Não tem como você lembrar disso. Você era bebê demais. Isso nunca ficou na sua memória." Só que ficou. Cada detalhe ficou. E se essa história já está te deixando desconfortável, deixa um like agora, não por apoio ao canal, mas porque isso ajuda esse relato a chegar a mais pessoas que talvez também carreguem lembranças que nunca deveriam existir. Porque o problema não era só esse. Quando minha mãe apagava a luz do quarto, tudo mudava. O silêncio ficava pesado. Não era aquele silêncio tranquilo da noite, era um silêncio que parecia observar. Eu ficava no berço, olhando para o teto, e então começava a sentir algo estranho. Uma sensação de que eu não estava sozinho. E então eu via criaturas. Não eram sombras comuns. Tinham formas definidas demais para serem imaginação e distorcidas demais para serem humanas. Algumas eram altas, tão altas que pareciam encostar no teto. Outras ficavam agachadas ao lado do meu berço, como se estivessem estudando cada respiração minha. Elas não falavam. Nunca falaram. Mas eu sentia o que elas queriam. Observação. Espera. Posse. Eu tentava chorar, mas o choro não saía. Meu corpo travava. E o pior é que eu sentia que aquilo era normal, como se aquelas presenças sempre tivessem feito parte da minha vida. Se você está sentindo um arrepio agora, comenta depois se já teve alguma lembrança estranha da infância que ninguém acreditou. Você não imagina quantas histórias parecidas existem? Com o tempo, essas visões não desapareceram. Elas evoluíram. Na infância, eu via no quarto. Na adolescência, eu via em qualquer lugar. Pessoas que não estavam ali. Sussurros que vinham do nada. Sensações que não eram minhas. Eu comecei a perceber coisas antes de acontecerem. Sonhava com situações, e dias depois elas se repetiam exatamente iguais. Foi quando alguém disse a palavra que mudaria tudo. Mediunidade. No começo, aquilo parecia uma explicação. Depois, virou uma sentença. Porque não é um dom quando você não consegue desligar. Não é um presente quando você não escolheu receber. Quanto mais eu tentava ignorar, mais as coisas pioravam. As presenças ficavam mais próximas, mais agressivas, mais frequentes. E então, uma noite, eu tive a lembrança mais perturbadora de todas. Eu estava no mesmo quarto de quando era bebê. O mesmo silêncio. A mesma sensação. Mas dessa vez, eu não estava no berço. Eu estava em pé, e uma das criaturas estava ajoelhada na minha frente. Ela não tinha rosto. Só uma abertura escura, como se fosse um buraco onde um rosto deveria existir. E então, pela primeira vez, ela falou. Não com palavras, mas com uma certeza que invadiu minha mente. Você nos vê porque sempre nos pertenceu. Foi nesse momento que eu acordei gritando. Minha mãe correu para o quarto, acendeu a luz e disse algo que até hoje ecoa na minha cabeça. Eles voltaram? Eu congelei. Ela nunca tinha me contado nada. Nunca tinha falado sobre mediunidade. Nunca tinha mencionado criaturas. Mas ela sabia. Naquela noite, ela me contou que, quando eu era bebê, eu acordava exatamente às 4 da manhã, todos os dias, chorando e olhando fixamente para o canto do quarto. O mesmo canto onde eu via as criaturas. E foi aí que eu entendi. Minhas lembranças não eram impossíveis. Eram bloqueadas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora. Não porque esse é só mais um canal de terror, mas porque essa história não termina aqui. E a próxima parte revela algo que quase destruiu minha vida. Porque tentar controlar a mediunidade foi o meu maior erro. Na próxima parte, eu vou contar como tentei enfrentar essas entidades, como fui orientado a fechar o que estava aberto, e como isso deu início à minha pior fase. A fase conhecida como a derrota de um médium. E acredite, algumas derrotas não terminam quando a luz se acende.